o desespero total de Nova York. O pessoal pedia uma profundidade de elenco do Thibodeau, e o Thibodeau ele virou de ponta cabeça ontem. Ele teve essa formação, que ele não jogou um minuto sequer na temporada juntos. O cara foi para um tudo ou nada, num desespero. E Nova York, E tava indo pro nada, né? perdendo por 20, virou um jogo de uma posse de bola, né? Caos. Você perde por 20 pontos hoje, o pessoal desligou a televisão, recebeu uma mensagem da minha grande amiga Luísa, trabalhou comigo na Record, mãe de 3 meninas, falou assim, o Indiana abriu 20, eu fui dormir, eu estava com o Bruno, torcendo para os Knicks. Dançou, porque 20 pontos é uma posse de bola, do jeito que está hoje. Nova York parece que só acorda tomando de 20. E foi o que aconteceu. Já tinha tido uma reação no final do primeiro tempo, 5, 7 pontos praticamente seguidos ali do Michael Bridges, uma bola tripla, uma bola de 2 na segurança. Depois, cara, o quarto período, cara, é um dos momentos mais impactantes da temporada, esses 20 pontos do Karl Anthony Towns. Foi 20 contra 20 do Indiana. E pela maneira, né? Porque o Karl Anthony Towns, ele sempre foi, é o grande que sabe chutar, ele se coloca numa posição, é o melhor chutador grande, é o maior big chutador da história. Cara, mas ele é um chuta-chuta, ele pega e chuta. E teve bola arremessada de lado, matando bola em outras séries. E ontem ele estava errando tudo. Os primeiros 2 arremessos dele debaixo da cesta, ele arremessou uma bola que a bola não deu nem aro. Ela passou por cima. 4 pontos, subiu os 3 quartos. Vergonhoso. E aí no último quarto, e, pra variar, ele pegou 4 faltas. E 4 faltas, de novo, deixando. Até falei isso ontem, né? Últimos 15 jogos em playoff, em 13, ele teve pelo menos 4 faltas, porque defensivamente ele é muito fraco. Exato. E aí o jogo é mais agressivo, ele não consegue se portar diante disso. E é um cara que rapidamente é carregado por faltas. E só mesmo que ontem, com esse cenário, o cara se transformou no Michael Jordan no último quarto. Não, foi um desempenho memorável, foi espetacular. Cara, ele saiu do nada para algo que salva a temporada momentaneamente do Nova York. A verdade é essa. Que muda até a impressão do trabalho do Thibodeau. Sim. Coloca uma imagem, pode ser uma miragem, mas muda. Né? Sim, sem dúvida. Porque dá vida à equipe, né? E com aquele que você destacou no final do jogo, que acho que é fundamental. O fato de ter preservado o Brunson no banco por mais tempo e nos momentos em que Nova York vai ser atacado, cara, eles viram a fragilidade do Brunson até mental, porque o cara cometeu faltas de novo em excesso e tomadas de decisão ruins. De novo, é um cara que pega a bola e amarra. Ele voltou com o quê? Com 5 minutos? Voltou com 5 minutos. E aquela vantagem, ela foi pro espaço. Ontem foi com 1 minuto e pouco e ele aproveitou, né? Teve até uma cesta importantíssima. Flutuante. Exato. Mas teve até um momento que ele foi retirado de quadra, porque, olha, você vai só estar no ataque aqui. Na defesa, você já não é um destaque. Ainda está com 5 faltas, não vai repetir o mesmo erro do jogo 1. Exato. Então o Thibodeau teve a percepção de avaliar que se ele tivesse colocado o Brunson antes, ele estaria repetindo o erro do jogo 1. Que bom. Antes tarde do que nunca, o torcedor do Nova York deve estar pensando. E arrancou o Cameron Payne da rotação, né? Que o Cameron Payne tinha sido sofrível no jogo 2. Defensivamente. Ele começou o quarto período em quadra, que é algo inadmissível para você num jogo que você já perdeu o mando de quadra. Você no jogo 2 começar com Cameron Payne titular no quarto período, atrás do placar, cara, o cara não queria voltar pro jogo. O Wright é maior fisicamente. Sim, foi por isso que ele entrou ontem. E também a mudança, né? O Mitch Robinson entrando como titular e o Hart no banco. Porque o quinteto, né, regular dos Knicks, defensivamente, estava sendo dominado. Tem sido dominado, não é só pelo Indiana. Nos números, contra Boston, contra Detroit, temporada regular, esse quinteto, com o Hart, né, e o restante, e não o Mitch Robinson, né, ele é totalmente dominado em pontuação. E contra a Indiana ficou evidente isso nos primeiros 2 jogos. E essa mudança era a mudança que foi... Ontem começou menos 50, né? Menos 50. Começou a série ontem... O sábado inteiro foi a conversa e ontem confirmado de que o Hart sairia. Inclusive o próprio Hart falou que o Mitch Robinson precisava de mais tempo. E assim, também, minha opinião eu nem sei se aqui algum popular jogou basquete, mas eu se eu tivesse virado jogador, eu ia querer fechar os jogos. Então o Hart, ele tem esse pensamento de jogar pro time. Na hora do vamos ver, ele tá em quadra. Porque é um cara que pega 2, 3 rebotes lá em cima, vai brigar por todas as bolas. O fato, eu sempre falei isso, só vai ser interessante o cara ser titular se tiver um bônus de contrato, como às vezes tem. O cara, se for 60% dos jogos titular, o cara tem $300 mil. A partir do momento que mexe no bolso do cara, eu entendo o cara ter essa preocupação com o titular. Por exemplo, saiu a notícia anteontem dos All-NBA Team. Sim. O Jaren Jackson Jr., por um voto
ele não botou 200 milhões a mais de bônus. Um voto. Por um voto. Porque se ele é All-NBA First, Second ou Third Team, ele tinha ganho 200 milhões a mais. Acho que de reais, não de dólares. Mas, cara, já é uma grana. Dólares. Então, assim, cara, você imagina, se não for por isso, eu queria estar no momento de definição. Claro, claro. Agora... É porque no jogo 2... É exposto, Brunson. Os Knicks começaram muito mal, tanto o primeiro quarto quanto o terceiro quarto. Sim. Porque tem essa coisa também de técnicos da NBA, né? A maioria esmagadora não importa o contexto, não importa se alguém que veio do banco teve destaque no primeiro e segundo quarto. Sempre começam o terceiro quarto com a mesma formação que começou o primeiro, mesmo que essa formação não tenha tido destaque. Exato. Exceções, por exemplo, em Boston, o Porzingis estava com a doença, aí o Cornet começou o terceiro quarto. Mas se não tiver essa questão médica... Minnesota, jogo 3, voltou com a Isaiah Joe no lugar do Thibodeau é isso. Aí o Thibodeau fez isso. Começou mal o jogo, o time reagiu ao longo do segundo quarto, equilibrou, terceiro quarto, começou mal de novo, porque era a mesma formação. Então os caras também, eles têm técnico de NBA. Por isso que ontem eu gostei de ver a final da Euroliga. Sim. Spanoulis contra Jaskevicius. Sim. A intensidade dos caras. Para mudança. Parece outro esporte até. O protagonismo justo que o técnico tem na Europa. Para, de forma mais efetiva, mudar e não se apegar essas coisas meio consolidadas de tem que começar o terceiro quarto com a mesma formação, não importa o que aconteceu no primeiro tempo. Chega playoff, tem que ter rotação curta. Ok, mas essa rotação, você não pode ser refém da rotação curta. Também acho. É claro que você vai ter... E o segredo do Indiana é esse. É claro que você vai ter uns 2 ou 3 que são os seus preferidos, que você acredita que tenham mais impacto na rotação. Agora, simplesmente ignorar o restante, e muito técnico faz isso, é uma coisa de americano e de NBA. Engessado. Nossa senhora. Por isso eu falei isso do Denver. Por isso que o Strouter não jogou bem o jogo na série? Sim. Tava à margem também. Exato. O Saric nem entrou na série. Sharon Jr., jogo 3 de Minnesota, foi trazido por um momento de urgência. Tudo bem que Minnesota jogando à frente do placar, e o cara teve 15 pontos. E ontem, por que juventude? Por que a gente surpreende com o Wright e o Shamet entrando? Porque eles estavam completamente à margem, porque a cabeça é fechada. E porque ontem também era o desespero. Aí vem 20 atrás, eu tenho que botar alguém. Vou aí botar não os caras aos leões. estratégico, né? E bota o cara aos leões. Aí perde de 40 e fala assim, tá vendo? E os caras não iam dar conta. Então parece que joga de propósito os caras. Tem um detalhe também importante disso aí, o início de terceiro quarto, você vê a diferença, o dedo do treinador. O dedo? O dedo. A mão. O dedo. O dedo, às vezes um tapa na cara, um cara mais bravo no vestiário. Acho os tempos atuais, não. Acho que não, né? Que também dá processo. Mas uma prancheta quebrada. O bate-papo do Rick Carlisle no intervalo, normalmente ele tem mais, dá mais resposta do que o Thibodeau, ou de algum treinador, né, menos eficiente. E você tem, por exemplo, o cara trazendo o Tony Bradley para a série, para duelar com o Mitchell Robinson. A partir do jogo 2, o cara tendo minutagem ontem de 15 minutos. Jogando até o momento do jogo que acho que faltou um pouquinho de leitura do Indiana. Acho que o Indiana se assustou com a reação e tentou. Tudo bem, o Indiana tá com aquela gordurinha famosa, 2-0, ganhamos 2 jogos fora. A gente pode arriscar nesse jogo aqui. Sim. Mas faltou ser o Indiana no último quarto, sem assistência. Quem pegava a bola queria resolver sozinho. Depois eu vi que teve uma assistência. Teve uma retificação estatística. Depois? Teve uma, mas também é. Então, assim, cara, faltou um pouco do jogo coletivo de Indiana e faltou tanta percepção. Jornal da tosse. Que o Tony Bradley, ele tava em quadra sempre para marcar o Mitchell Robinson. Chegou um determinado momento que o Tony Bradley tava com o Karl Anthony Towns derrubando bolas. E aí acho que faltou uma leitura mesmo, faltou... e aí é o corpo de assistentes técnicos. Acho que não fica só na culpa do... Quando a gente fala do Thibodeau, é porque o Thibodeau ele é um cara que sempre começa muito bem os seus trabalhos por onde começa. Né? O início dele em Chicago, em Minnesota, sempre tem resultado. A defesa sempre forte, agressiva, muito física. Ontem ele tentou trazer tamanho. 10 segundos de tosse, pode tosse aqui? Sim, pode tossir. E aí, cara, você tem uma dificuldade na sequência do trabalho. Pode tossir. Deixa eu tossir. Pode tossir. Mas eu queria só o tinha um programa, tô até chorando aqui. Tinha um programa antigo, né? Já falei isso TV aqui, Record, né? o Jornal da Tosse, é um programa de política. Sim. Que era média de idade de 84 89, anos. eu 89, precisei depois. mediu. Tinha o Serra também, né? Mas o Serra já estava velho, né? Sim. O Serra, 1950, o Serra já estava velho em 52, né? E era tanta tosse durante o programa que ficou conhecido como Jornal da Tosse. Mas aqui eu que é a edição da Tosse Jararacas
ao vivo. Exatamente. Nesta segunda-feira, 3h51 Mas eu acho que eu já estou melhor, você amanhã também vai estar melhor para transmissão. Amanhã, né? Sim, amanhã. Amanhã o quê? 9 da noite? Jogo 4, sempre o mesmo horário, né? Dia sim, dia não. Jogos no Oeste é 9h30, né? É, 9h30. E no Leste é sempre às 9. Que bom. Sempre às 9. Então amanhã o jogo 4. Então acho que o Indiana, por conta dessa gordurinha também, acho que os caras falam assim, dá para arriscar aqui. Tiveram péssimas tomadas de decisão. Eu ainda falei no final da transmissão. Não sei se podia ter matado o jogo no terceiro quarto? Poderia ter matado. E poderia. E a reação de Nova York no quarto período não é só você parar o jogo. Você também desacelerar o jogo. Você não precisava ser o Indiana no modo selvagem os 48 minutos. Você tá com 15 pontos, desacelera, cava 2 faltinhas, joga em meia quadra um pouquinho, traz um TJ McConnell, que é um cara que organiza melhor o time. Bom jogador. Faltou muito do TJ McConnell naquele momento de reação. O Towns mata a primeira, mata a segunda, vem pra dentro do garrafão, end one, enterrada. Os caras deixaram o Anthony Towns tomar conta do jogo. E aí, quando voltam os titulares, e o Nesmith volta não 100%, com o tornozelo baleado, cara, o time já não voltou daquela maneira como fluiu o jogo. E era a bola no Siaka, que teoricamente era o cara melhor ali naquele momento. E era. E acabou sendo derrotado em casa.